Esse aqui é um vídeo complementar da questão anterior, questão 11 de matemática, que foi uma questão de matemática financeira envolvendo juros compostos. E aqui eu vou trazer um pouco mais de informação sobre a resolução dessa questão e um pouco mais de conteúdo. Então aqui, para entender matemática financeira, principalmente juros compostos, precisa entender essa ideia fundamental. Aqui eu joguei no chat GPT uma forma mais simples, mais prática de que a gente vai ver aqui daqui para frente, né? Então você tem que entender, por exemplo, se você tem um valor em dinheiro, você coloca ele para render, ou faz qualquer investimento, ele vai aumentar o seu valor com o tempo. Então se você tem, por exemplo, R$ 100, daqui a um mês ele não vai ser mais R$ 100. Com uma taxa de juros ele vai render e vai aumentar esse valor. E daí a 2 meses vai aumentar um pouco mais e assim por diante, vai sempre aumentando. Aí aqui ele comenta que isso acontece porque existe uma taxa de juros que representa uma correção do dinheiro ao longo do tempo. É assim que você faz para o dinheiro render, um investimento seu. E da mesma forma também se você tiver uma dívida, é assim que você faz a sua dívida aumentar. Você pega um dinheiro emprestado, você vai ter uns juros em cima desse valor. E a cada tempo, no caso meses, cada mês que passa e você não paga, esse valor da sua dívida esse montante vai aumentar. Então, nos juros compostos, os juros incidem sobre o valor acumulado. Ou seja, os juros geram novos juros. Diferente dos juros simples, o que acontece? O juros simples é sempre em cima do valor inicial. Por exemplo, aqui R$ 100. No próximo mês, você vai pagar uns juros em cima de R$ 100. No segundo mês, no juros simples, você vai pagar os juros em cima de R$ 100. Já nos juros compostos, a diferença é que você vai gerar juros sobre juros. Então, no primeiro mês, tudo bem, R$ 100, vai ter uma taxa em cima. No segundo mês, não vai ser mais em cima de R$ 100. Os juros já vai ser em cima do valor atual, que é 100 mais de R$ 100. Vai ser 100 alguma coisa, né? 100 mais os juros do mês anterior. Essa é a diferença dos juros compostos. Por isso que ele tem essa fórmula aqui para poder você calcular qual é o montante quando você tem um capital, um valor capital C, e uma taxa de juros I, e o N vou colocar aqui para ficar já a descrição, N é meses. No caso pode ser meses, pode ser anos também, aqui é o tempo. O N é o tempo. Então, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser o montante com o tempo. Quanto maior o tempo, maior será o montante. E assim é essa equação que você vai utilizar para quando você quer calcular qual é o montante. Quando você tem um capital X e você tem uma taxa de juros, você tem também determinado qual é o tempo, então você consegue calcular isso daí. Aí você vai ter o montante que é o valor final. E a gente tem esse termo, né, que é o 1 mais a taxa. A taxa a gente vai ver que é sempre percentual, então se a taxa for 10%, você vai colocar 0,1 aqui nesse lugar do i. Se for 20%, 0,2, por aí vai. Então, esse fator mostra quanto o dinheiro cresce ao longo do tempo. Então, aqui essa parte é para você ver que o n é exponencial. Então, o tempo é muito importante nessa equação. Quanto maior o tempo, maior será o valor do montante. E é uma função exponencial. Por isso que investidores aí orientam quanto antes você começar a fazer investimentos é melhor, porque o tempo é o fator principal que vai te ajudar a aumentar o seu investimento. Então aqui vamos agora para um exemplo, né, que ele tem em um mês, a gente vai fazer o quê? Vai te multiplicar por i mais 1 mais i, porque o n vai ser 1. 2 meses, o n vai ser 2, então você vai colocar 2 no lugar. 3 meses, o n vai ser 3. E é assim que a gente vai fazendo. Então, os juros compostos, o crescimento acontece em progressão geométrica. Então, você está sempre multiplicando por um fator, que acaba virando um expoente aqui, né? E isso faz com que o gráfico de uma função dessa seja uma crescente muito grande. Então, aqui, agora existe uma ideia muito importante, o valor presente e o valor futuro, que é um conceito que foi envolvido naquela questão 11 que a gente estava vendo no vídeo anterior. O valor, aqui, ó, o valor futuro é pegar o dinheiro de hoje e levar para o futuro. Então, você pode prever qual vai ser o seu valor. Se você tem um investimento, você tem um valor hoje, eu quero fazer um investimento. Daqui a um mês, quanto que vai ser esse valor futuro?
Você consegue fazer isso usando essa fórmula aqui. Essa fórmula você consegue fazer isso. E você também consegue fazer o contrário. Aqui, ó, valor presente é o contrário. Pegar um valor futuro e trazer para hoje. Então, por exemplo, se eu tenho que pagar uma dívida hoje, se eu tivesse que pagar ela um mês atrás, qual seria esse valor? Também consigo fazer. É como? É só fazer o inverso, né? Se eu pego e multiplico por esse termo, agora é só pegar e dividir por este termo que eu vou ter. Eu vou conseguir voltar na equação aqui, ó, o valor presente, que no caso aqui era o capital, e o montante, o valor futuro. E agora eu tenho, ele só pegou aqui e fez uma inversão, né? Agora eu tenho que o valor presente é igual ao valor futuro sobre esse termo da equação. Então, eu consigo descobrir qual é o valor presente quando eu tenho um valor futuro e também tem a taxa, né? E qual é o tempo também que eu quero saber. Então, VP, valor presente, VF, valor futuro. Essa é a equação. Então, agora aqui, observe que agora o fator aparece dividindo. Por isso que quando eu tenho valor, vamos supor que eu tenho que pagar uma dívida de R$ 120 agora, teve uma taxa e eu quero saber quanto foi ela, qual seria esse valor um mês atrás. Com certeza vai ser menos de 100. Então, eu vou ter que dividir por um valor aqui, eu vou dividir por não sei qual é a taxa, tem que saber a taxa e tal, dividir para esse número ficar 100, eu vou colocar aqui. Eu vou dividir, vai ficar 120 no caso, né? Eu falei 120 aqui, eu vou dividir para saber qual seria esse valor lá atrás, né? Então tá. Então isso acontece porque estamos fazendo o caminho inverso. Em vez do dinheiro crescer, estamos desfazendo os juros para descobrir quanto vale o valor, quanto aquele valor representa hoje. Então aqui foi o que eu comentei, compras parceladas, é muito importante para financiamento, empréstimos, investimentos, e é isso aí. E a matemática financeira ela vai gerar sempre em torno disso daí, de capitalização composta e descontos compostos. Então a gente tem tanto o valor no futuro, quanto vai aumentando, e também a gente consegue prever qual seria o valor se eu antecipar, por exemplo, uma parcela. Eu quero antecipar essa parcela que eu iria pagar ela com uma taxa de juros tal. Então, qual o valor que eu tenho que pagar hoje correspondente se eu antecipar essa parcela? Então, é possível fazer isso também. Então, agora aqui eu pedi para ele fazer um exemplo prático, e é um exemplo que eu acho que comentei no vídeo anterior. Vamos imaginar uma situação prática onde você tem R$ 1.000 aplicados a uma taxa de 10% ao mês. Então, uma conta bem simples. Se eu tenho R$ 1.000 aplicados 10% ao mês, é só você lembrar que isso aqui é 0,1. A gente vai tentar fazer só lembrando da equação. Eu tenho que aqui é 0,1. Então, eu vou pegar 1.000 é o quê? Quem é 1.000? É o M ou é o C? O 1.000 é o meu capital. Então, é o C. Ele quer saber qual é o montante. O montante vai ser o quê? O C, que é isso aqui. Lembrando da fórmula, tem um parênteses, 1 mais a taxa, 1 mais 0,1. 1 mais 0,1, que 10% é 0,1. Então, vai ficar 1,1. Um mês, se a gente considerar no primeiro mês, então a gente considerando N igual a 1. N igual a 1, então, vai multiplicar 1,1 vezes 1.000. Exatamente isso. 1.000 vezes 1,1, 1.100. Então, quer dizer que no primeiro mês, que é bem simples, uma conta bem simples de fazer, mas a gente, usando a equação, também vê que tem que chegar no mesmo valor. 1.000 vezes 1,1 vai dar 1.100. Então, no primeiro mês, você vai ter um rendimento só dos juros de R$ 100 e você vai ter um montante total de 1.100. No segundo mês, nos juros compostos, você vai pegar este valor, agora vai ser o seu capital. Ele vai passar a ser o seu capital, 1.100. E aí você faria isso em cima desse valor aqui, mais 10%, você chegaria no segundo mês, né? Então aqui ele coloca, agora vem o ponto principal dos juros compostos. No segundo mês, os 10% serão calculados em cima dos... Não serão calculados em cima dos R$ 1.000 iniciais, serão calculados em cima de quem? Dos 1.100. Então, por isso que os juros compostos ele vai tender a crescer muito mais do que o juros simples. Então, quando você faz um investimento, você pega
você está pegando esse valor para render, você vai ter que fazer esse valor aumentar de maneira mais rápida possível. Você quer um retorno maior. Então, por isso que os juros compostos é muito melhor. E isso faz você ter um ganho muito maior. Então, aqui 10% serão calculados em cima, não serão mais em cima do 1.000, vai ser em cima do 1.100. Então, a gente vai ter que, fazendo a mesma conta, 1.100 vezes 1,1 vai dar 1.210. Se eu pegar aquela equação e jogar dessa mesma forma, vai dar o mesmo resultado. Se eu pegar a equação que é M igual a C, aí eu tenho 1 mais a taxa elevada a N. O que vai ficar o C? O C vai ficar 1.000. No lugar da taxa, 0,1. Então, 1 mais 0,1 elevado ao quadrado, porque o N vai ser 2. Vai dar esse mesmo resultado. Vai dar essa mesma coisa aqui. Vai ser a mesma conta que você vai fazer, praticamente. Então, é assim que a gente tem um juros composto maior do que juros simples. Né? No juros simples, qual seria o valor se fosse juros simples para essa mesma situação? Seria 1.100. No segundo mês, ficaria 1.200. Então, renderia, no caso, no juros simples, R$ 10 a menos. A gente considerar no juros simples. Porque o juros simples é sempre em cima do valor inicial, o seu rendimento. Então, a equação que a gente usa para juros compostos é essa. Então, aqui ele coloca, né, que no juros simples, os juros seriam sobre sempre os R$ 1.000. Os juros compostos, os juros incidem sobre o valor acumulado. Então, cada vez que vai acumulando, os juros vão incidir sobre aquele valor, não mais o inicial. Por isso que vai ficando cada vez maior. Aí aqui eu já até comentei isso aqui, né, que a taxa 10% é 0,1, o capital é 1.000, tempo 2 meses, você joga na fórmula, você vai ter o mesmo valor que foi encontrado lá, 1.210. Então, quando você aplica R$ 1.000 a 10%, vai virar 1.210 após 2 meses. Esse é o juros composto na prática. Juros sobre juros. Então é isso, vai te ajudar bastante nesse entendimento dessa questão anterior. E é um conteúdo que sempre cai nas provas. É quase certo que vai ter uma questão dessa na prova, nas provas que você for fazer de nível técnico, nível médio. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem um like no vídeo se gostou, comentários também se tem alguma dúvida. E até mais.